Bem-vindos a mais uma aula de CNC e nessa aula nós vamos falar sobre programação parametrizada. O que é programação parametrizada? A programação parametrizada consiste na utilização de parâmetros, ou seja, variáveis, para a criação de programas CN. Programas parametrizados são utilizados em usinagem de família de peças, isto é, peças com a mesma geometria, mas com dimensões diferentes. Então, eu tenho um conjunto de peças que são semelhantes na forma, mas têm tamanhos diferentes. Então, se não fosse a programação parametrizada, eu teria que fazer um programa para cada peça. Com os parâmetros, eu desenvolvo um único programa e esse programa vai atender a todas as peças. Basta que a gente no programa altere os valores das variáveis e a máquina vai fazer uma peça maior, uma peça menor e assim por diante. Então, um único programa parametrizado pode usinar várias peças. Na linguagem Siemens 810 está disponível 100 parâmetros, ou seja, 100 variáveis fixas para atribuição de valores. Então é um pouquinho diferente assim das linguagens de programação de computador, né, que a gente pode criar variável, a gente pode dar um nome que a gente quiser, a gente pode determinar se a variável vai ser um número, né, um número inteiro ou um número real, se essa variável vai ser atribuído a ela um texto. Então a gente tem mais possibilidades. Então, na linguagem Siemens 810, essas variáveis, o nome das variáveis já estão prontos e a gente tem que utilizá-las. Então, essas variáveis, né, são representadas por R e 2 dígitos. Então, desde R00 até R99. Então, exemplo, R00 igual a 15.8, R01 igual a R00 vezes 2. Né? Então, o parâmetro R00 ele tem o valor de 15,8 milímetros e o parâmetro R01 tem o valor de 31,6 porque foi multiplicado por 2. Os parâmetros de cálculo e ou expressões aritméticas, a gente pode criar fórmulas, poderão substituir todos os endereços, ou seja, todas as letras de programação que eu posso substituir por parâmetros, com exceção de quais letras de endereço, ou seja, eu não posso usar parâmetro na letra N, né, que numera as linhas, eu não posso usar parâmetros na letra G, ou seja, G0, G1, G2, G3, G40, 40 e todos os Gs, e eu não posso também colocar parâmetros no L, que é uma forma de nomear subprogramas. Agora eu posso botar parâmetro no X, no Y, no Z, posso colocar parâmetros na rotação, posso colocar parâmetros no avanço e assim por diante. Exemplos: N10 R5 igual a 24, R10 igual a 250. Efeito disso, né, foi atribuído o valor de 24 ao R5 e 250 ao R10. G1, X igual a R5, F igual a R10. Efeito: a máquina se deslocará a ferramenta para o ponto 24 no eixo X, né, com 250 mm por minuto de velocidade de avanço. Eu poderia aqui, né, ao invés de colocar direto o avanço, eu poderia ter criado outros parâmetros, por exemplo, um parâmetro para o FZ, um parâmetro para o Z, né, e um parâmetro que calcula a rotação multiplicando esses parâmetros. Então eu posso, por exemplo, estar testando, né, fazendo um teste de usinagem para ver o que fica melhor o avanço. Então, para mim não estar toda hora programando, né, eu vou lá no programa, mudo o FZ e boto a rodar o programa. Ele vai calcular uma velocidade de avanço. Vou lá, troco o FZ de novo e assim por diante. A mesma coisa com a rotação, eu posso criar um parâmetro para a velocidade de corte, né? E aí eu vou mudando o parâmetro da velocidade de corte e ele calcula a rotação.
Operações aritméticas. Ao aplicar o cálculo é necessário observar a notação matemática usual, isto é, a multiplicação e divisão têm prioridade sobre a adição e subtração. A gente pode alterar essa ordem mediante o uso de parênteses. Exemplos. Então, R1 igual a 8, R20 igual a seno de 30, R9 igual a 7, o R7 vezes R8, o R12 igual a R10 dividido por R11. R13 é igual a R1 vezes R20 menos R9. Então aqui primeiro, como não está separado por parênteses, primeiro ele vai multiplicar o R1, que é 8, e multiplicar pelo seno de 30, que é 0,5, e depois subtrair o R9, que é o produto desses dois parâmetros aqui. R15 raiz quadrada do R13 mais R9 vezes R1. Então primeiro aqui é a multiplicação, o 9 pelo 1 mais 13, e aí tira a raiz quadrada. Esse valor vai ser atribuído ao R15. Operadores aritméticos. Os parâmetros de cálculo R podem ser submetidos a diversos tipos de cálculos. Os principais são, então eu tenho adição, subtração, multiplicação, divisão, seno, cosseno, tangente, arco, seno, arco, cosseno, arco, tangente, raiz quadrada, número absoluto, potência, elevar ao quadrado, trunc, que é truncar, truncar para um inteiro. Aqui um número decimal, então por exemplo, se eu tenho lá um número, faço um cálculo e o resultado deu 23,458. Então se eu truncar esse número, isso aqui vai ficar 23. Ou seja, ele elimina toda a parte decimal. Pode ser aqui 23,4 ou 23,9, ele vai truncar, mas vai pegar só o inteiro. É diferente do round, que é arredondar. Então 23,9 arredondar, ele vai arredondar para 24. Logaritmo natural e função exponencial. Função a tangente 2 calcula o ângulo do vetor resultante na hipotenusa, tendo como dados outros dois vetores de um ângulo reto. Então eu tenho um vetor e tenho um outro vetor, o vetor no eixo x no y. Então ele calcula aqui, ele calcula o ângulo disso aqui, Então a função arco, tangente, arco, seno é a mesma coisa que tu faz na calculadora quando tu pega a segunda função, seno na menos 1, ou seja, tu determina o ângulo. Então, exemplo, se eu tenho aqui esses dois vetores, 30.5 e 80.1, ele vai dar um resultado de 20 graus, ponto 8. Aqui, 30.5 menos 80, então o vetor foi para o lado contrário, então ele vai dar um ângulo de 159, ou seja, que é o suplemento daquele ali, ou seja, a soma deles dá 180. Operadores de comparação, usados para programar uma condição de desvio. Então, eu posso comparar duas variáveis, comparando se elas são iguais, o R tal é igual a tal. Então o igual é os dois sinais iguais. Porque se eu boto só um igual, se eu boto só um igual, eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando esse valor aqui, que é o cálculo, e estou jogando ele, eu estou atribuindo ele para a variável. Então aqui, por exemplo, tem R20, então esse valor está aqui. Então quando eu boto 2 igual, é uma comparação, se esse é igual a esse. Diferente de maior que, menor que, maior ou igual a, menor ou igual a. Operadores lógicos, usados para verificar se uma condição é verdadeira ou falsa em uma comparação entre dois valores e efetuando um desvio. Então ele verifica uma condição, o parâmetro é maior que esse, é verdade, isso é maior, então faça isso ou faça aquilo. Então aqui com essas
variáveis, operadores, comparação, operadores lógicos, né? Tu começa a ter um leque muito amplo, né, para programar no CNC. Então, isso aqui faz com que a programação do CNC fique parecida com uma programação, né, de computadores ou Arduino e assim por diante. O if, né, comparação, e o goToF é um label de destino à frente. Então ele faz a comparação, se o valor for verdadeiro, então ele vai saltar para um label, né? A gente já estudou isso aqui lá no subprograma, então ele salta para frente. O if comparação, goToBack, então ele volta atrás. Exemplo, se o R10 é maior ou igual a 11, então ele salta para trás até o label início. Então nas linhas anteriores vai ter lá uma determinada linha, vai ter o label início, né? Então ele volta para lá, faz de novo, compara, volta para lá. Ou seja, dá para fazer essa lógica de programação como se fosse, né, o repeat. Só que eu posso fazer isso uma flexibilidade muito maior, ou seja, mudando os parâmetros, isso já se aplica uma outra peça. Um exemplo de um programa parametrizado que a gente pode parametrizar tudo, tá? Esse exemplo aqui é um exemplo só da geometria, só do externo da peça, ó. Então eu botei aqui na peça que são os parâmetros que eu vou usar, ó, R1, R2. E aqui quando eu atribuo o valor, eu boto um comentário para que é R1 200, comprimento da peça, esse valor aqui. R2 70, o comprimento do chanfro, é esse valor aqui. R3 o chanfro, é esse valor aqui, que o chanfro é 45. R4 a largura da peça, esse aqui. R5 a largura do chanfro, é esse aqui. R6 é o raio, é esse aqui, né? Ainda tem mais outros parâmetros auxiliares para fazer alguns cálculos, né? Tem o R7, que é o diâmetro da ferramenta, o R8, que é tem uma folga de aproximação para aproximar a ferramenta fora da peça. O R9 é a velocidade de avanço. Veja que aqui a rotação não foi colocada, tá? A rotação não foi parametrizada. Não precisa também parametrizar tudo. O R7 aqui ele faz um cálculo, né? Ele pega o valor do R7 e divide por 2. Então ele muda o valor do R7. O R7 foi o diâmetro da ferramenta, então aqui ele está calculando o raio, né? Então era 10 dividido por 2, o R7 agora passa a ser 5. Aqui ele faz um movimento em G0 para X, então ele pega o R7 que vale 5, mais o R8 que vale 3, né? 5 mais 3, 8, então isso aqui fica menos 8, esse aqui fica menos 8, é aqui, ó, isso aqui é para posicionar a ferramenta, menos 8, menos 8. 5, menos 5, ó, o AP também não foi parametrizado, poderia também ter parametrizado o AP. G42, X0, Y0, o avanço, né, lá 350. G1, opa, aqui o G1 está aqui, G1, R1 menos 6, R6, então ele calcula esse valor aqui. Depois aqui G3, R1, ele vem até aqui, R6 ele vem até aqui, CR6, então ele faz esse arco aqui. Poderia também ter programado aqui com a função de arredondar, né? R4 menos R3, então R4 menos R3 ele vem aqui, depois R1 menos R3, R4, então ele vem para cá. Poderia também ter usado a função de chanfrar, então ele vem a R2 aqui, X0, Y, R4 menos R5 ele vem aqui, X0, agora ele afasta a ferramenta, né? Ele afasta a ferramenta para aquele ponto calculado, sobe, tá? Então um programinha bem simplesinho, né? Mas se eu quiser fazer uma outra peça com esse mesmo formato, mas com medidas diferentes, né? O que eu não preciso criar outro programa, eu só vou lá no início dele, aqui na atribuição de
valores e mudo. Quero fazer uma peça de 180, então muda isso aqui para 180, muda do chanfro, né? Mudou do chanfro, muda a largura da peça, muda esse raio do canto, e aí quando tu rodar o programa, ele vai fazer uma peça diferente com o mesmo programa. Então essa é a vantagem, tá? Obrigado pela atenção e até uma próxima.